Olá! Hoje a gente vai desvendar uma estrutura que é a base do nosso país. Afinal, quem são as pessoas que trabalham para o Estado? Entender quem são os agentes públicos é essencial para todo cidadão, e a gente já vai ver por quê. Para começar, eu te faço uma pergunta que parece até pegadinha. Pensa bem, o chefe do Poder Executivo, um cidadão comum que está ali decidindo um caso num tribunal, e aquela pessoa que organiza a votação no dia da eleição. O que essas três figuras tão diferentes têm em comum? Pois é, a resposta é mais simples do que parece. Todos eles, cada um do seu jeito, são considerados agentes públicos. É esse o termo, sabe? O grande guarda-chuva que cobre todo mundo que, de alguma forma, exerce uma função para o Estado. Beleza, então vamos entender o que isso significa na prática. A definição formal é bem ampla, olha só. Toda pessoa física que exerce uma função estatal. E aqui vem os detalhes importantes. Essa função pode ser permanente, tipo um juiz de carreira, ou pode ser super temporária, como um mesário que trabalha por um dia. E mais, pode ser com salário ou até de graça. O conceito é muito maior do que a gente costuma pensar. Ok, então como é que se organiza todo esse universo de gente trabalhando para o Estado? Vamos dar uma olhada na estrutura dessa máquina. Então, pessoal, o pessoal do direito administrativo, para facilitar a vida, divide todo mundo em 5 grandes grupos. Pensa neles como se fossem 5 famílias, sabe? Cada uma com seu papel, seus poderes e, claro, suas responsabilidades. Entender essas famílias é o segredo para entender o resto. Vamos começar pelo topo da pirâmide, a primeira família, os agentes políticos. Eles não estão ali só para executar, não. Eles definem as grandes estratégias, as políticas do governo. São os eleitos, como o presidente, governadores, senadores, deputados. Eles estão no comando. Logo abaixo, a gente tem o verdadeiro motor da máquina pública, os agentes administrativos. Essa é a maior categoria de todas, formada por quem a gente geralmente chama de servidor público. São eles que estão ali, no dia a dia, botando a mão na massa para fazer as políticas virarem realidade na nossa vida. Agora, uma categoria bem interessante, os agentes honoríficos. Pensa assim, são cidadãos, gente como a gente, que o Estado convoca para uma missão temporária, uma missão cívica muito importante. Eles não são profissionais daquilo, mas, por um tempo, exercem sim uma função pública. Chegamos numa categoria curiosa, os agentes delegatários. Aqui são particulares, ou seja, não é o Estado diretamente que recebe uma permissão para tocar um serviço público. Sabe o cartório onde a gente vai reconhecer firma? Ou a empresa que cuida daquela rodovia com pedágio? Então, eles agem em nome do Estado. E para fechar 5 famílias, temos os agentes credenciados. A ideia aqui é bem específica. É alguém que recebe uma credencial para representar o governo num evento muito pontual. O exemplo clássico é um artista que é convidado para representar o Brasil num festival lá fora. Ele não é um funcionário, mas naquele momento ele representa o Estado. Beleza, a gente já viu as 5 grandes famílias, mas aí fica aquela dúvida, né? E a palavra que a gente mais ouve por aí, servidor público. Onde é que esse pessoal entra nessa história toda? Não é um grupo separado? A resposta está exatamente aqui. Servidor público, na verdade, é um jeito mais comum de chamar o pessoal do grupo dos agentes administrativos, e esse grupo se divide em 3. Os estatutários, que são os concursados de carreira, com a famosa estabilidade. Os empregados públicos, contratados pela CLT, muito comuns em estatais como a Petrobras ou os Correios, e os temporários, que, como o nome diz, são chamados por um tempo certo para resolver uma urgência do Estado. Ok, agora que a gente já sabe quem é quem, vamos para a parte que realmente importa no nosso dia a dia. O que cada um pode fazer, o que cada um deve fazer e, claro, o que a gente, como cidadão, pode cobrar deles. Olha só que diferença gritante entre os 2 principais grupos. De um lado, o agente político tem o poder de governo, de definir os rumos, a responsabilidade dele é política e ele tem a prerrogativa do foro especial. Do outro lado, o agente administrativo tem poder de organizar o serviço e punir quem erra. O dever dele é obedecer à lei e ser assíduo. E a grande prerrogativa é a estabilidade, que serve para proteger ele de perseguição política. E essa lógica de comparação vale para outros grupos também. O agente honorífico, tipo um jurado, ganha uma autoridade pública temporária. O dever dele é comparecer e ser totalmente imparcial. Em troca, ele ganha os benefícios, como folga no trabalho. Já o delegatário, tipo a concessionária da rodovia, tem o poder de gerenciar aquele serviço, o dever de nunca interromper e de cobrar um preço justo, e a prerrogativa de ter o contrato dele sempre equilibrado financeiramente. São mundos bem diferentes. E agora a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Por que a gente está vendo tudo isso?
Porque entender essas classificações não é só curiosidade, é uma ferramenta poderosa de cidadania. É o que permite a gente fiscalizar e exigir nossos direitos do jeito certo. Então, só para a gente amarrar, como é que alguém vira um agente público? A regra geral para a maioria é o concurso público. Para os agentes políticos, o caminho claro é a eleição. E para alguns cargos de chefia, os famosos cargos de confiança, existe a livre nomeação. No fim das contas, o que a gente leva disso tudo? Saber essas diferenças é fundamental para a gente conseguir cobrar a responsabilidade certa de cada um para garantir que os serviços essenciais não parem e, talvez o mais importante, para proteger a gente mesmo de abusos de poder, sabendo exatamente a quem recorrer e o que exigir. A grande mensagem aqui é a seguinte: não dá para cobrar de um mesário do mesmo jeito que se cobra de um presidente. Não dá para fiscalizar um cartório da mesma forma que se fiscaliza um servidor de carreira. Cada um tem um jogo de regras e conhecer essas regras dá para a gente o poder de cobrar direito, de sermos cidadãos mais eficazes. Conhecer as regras do jogo é o primeiro passo. A grande questão que fica e que vale a reflexão é como é que a gente pode, no nosso dia a dia, usar esse conhecimento para, de verdade, cobrar mais eficiência e mais responsabilidade de toda essa máquina que trabalha em nome de todos nós.